Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Pérolas escondidas. Cristãos de verdade. Homens instruídos e de influência foram ouvir Jesus. Na grande multidão estavam representadas todas as classes da sociedade. Pobres, analfabetos, mendigos, ladrões, coxos, dissolutos, negociantes e os desocupados, altos e baixos, ricos e pobres. Olhando para essa plateia, esses homens de cultura perguntavam entre si: é o reino de Deus composto de pessoas assim? Novamente o Salvador respondeu com uma parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Mateus 13:33. Entre os judeus, o fermento era algumas vezes usado como emblema do pecado. No tempo da Páscoa, o povo era instruído a remover de suas casas todo o fermento, como deveriam banir do coração o pecado. Como um exemplo, Cristo admoestou seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. E o apóstolo Paulo fala do fermento da maldade e da malícia em 1 Coríntios 5:8. Mas na parábola do Salvador, o fermento é usado para representar o reino de Deus. Ilustra o poder vivificante e assimilador da graça de Deus. Ninguém é tão vil, tão decaído que esteja além da operação desse poder. Em todos os que se submetem ao Espírito Santo, deve ser implantado um novo princípio de vida. A perdida imagem de Deus deve ser restaurada na humanidade. Mas o homem não pode transformar-se pelo exercício da sua vontade. O fermento precisa ser colocado na farinha antes de efetuar a operação. É assim que a graça de Deus precisa ser recebida pelo pecador antes de ele ser tornado apto para o reino da glória. A mudança só pode ser feita pelo Espírito Santo. Todos que quiserem ser salvos, nobres ou humildes, ricos ou pobres, precisam submeter-se à atuação deste poder. E esta é a diferença entre uma religião legalista e a verdadeira religião. Esta é a diferença entre a união proposta pelo céu e o ecumenismo proposto pelos senhores da terra. A coalizão para a ordem moral, um braço poderoso da nova ordem mundial, está arrebatando milhões de pessoas influentes e traz exatamente este conceito, puramente moral. Mas seu slogan deveria alarmar a todos, porque traz a premissa de que no fim, os fins justificam os meios. Isso é terrível. O caos estruturado será nossa ofensa mais eficaz. Promover o caos, medido, planejado, para então apresentar-se como a solução do mundo, este é o objetivo. Mas no final falhará, pois isento do verdadeiro Salvador Cristo Jesus e pela imposição do medo, o ecumenismo traz em sua raiz o veneno da serpente e o remédio final se provará pior, muito pior do que a doença. Biblicamente é a condição laodiceana em seu pior estágio, pois dizes: tu dizes rico, enriquecido e de nada tendo falta. A moral e o comportamento refinado criará uma falsa expectativa de que é suficiente para promover a verdadeira paz mundial, e quando aos olhos do mundo tudo apontar para dias de paz e serenidade, diz a palavra de Deus: eis que virá a repentina destruição. Como o fermento misturado à farinha opera do interior para o exterior, assim é pela renovação do coração que Deus atua para transformar a vida. Não basta a mudança exterior para nos colocar em harmonia com Deus. Muitos há que procuram reformar-se, corrigindo este ou aquele mau hábito, e esperam desse modo tornar-se cristãos.
mas estão iniciando da forma errada. Nossa primeira tarefa é com o coração. A profissão de fé e a posse da verdade na alma são duas coisas distintas. Não basta meramente o conhecimento da verdade. Podemos possuir esta e ainda o teor de nossos pensamentos não ser alterado. O coração precisa ser convertido e santificado. A decisão precisa ser tomada de posse do livre-arbítrio, pelo novo nascimento e pela atuação do Espírito de Deus através da palavra de Deus constantemente. 3 medidas de farinha levedadas, cheias do poder de Deus. 3 medidas do alimento do céu. 3, não uma, não duas. 3. Esta é a verdade presente, de forma toda especial, dada em 3 doses que serão encontradas no livro do Apocalipse, na forma de 3 mensagens angélicas a ser dadas ao mundo antes do caos. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o seu Senhor o constituiu sobre a sua casa para dar o sustento ao seu tempo? Verdade presente. Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, o achar servindo assim. Mateus 24, 45 e 46. Este é o remédio. A mulher que lhe da massa é a verdadeira igreja. Não são os templos luxuosos e caríssimos. Não são as milhares de instituições com seus presidentes e líderes. Não são placas com nomes afixadas em um prédio. São os verdadeiros cristãos, que irão brilhar em uma época de trevas espirituais sem precedentes. E você é convidado a fazer parte dela. Pense nisso e que Deus seja contigo.